E o TCU, Tribunal de Contas da União, analisou todo o processo de contratação da banca e publicação do edital do CNU, Concurso Público Nacional Unificado, e chegou à conclusão que existem 10 riscos inerentes a esse processo, que eu vou detalhar durante esse vídeo aqui. Fica comigo até o final, que tenho certeza que vai ser bem útil. Shall we begin? Opa, eu sou o Jack Ferraz, e se você está preocupado com essa questão aí dos riscos apontados pelo TCU, Tribunal de Contas da União, sobre o Concurso Público Nacional Unificado e não sabe do que se trata realmente, já vai dando seu like, porque aqui eu vou detalhar os 10 riscos e dizer no final se você tem que se preocupar com isso, se não, qual dos riscos é o mais preocupante, se isso pode anular o concurso, enfim. Fica comigo que eu vou te dar todos os detalhes. Bora lá para a tela, vamos analisar cada um deles. O primeiro risco que detectaram foi o seguinte: inconsistências no estudo técnico preliminar, termo de referência, minuta de contrato no procedimento licitatório que impactam a contratação. O Ministério da Gestão e Inovação fez uma exigência de que a banca contratada deveria possuir parque gráfico próprio, e são poucas as que possuem. Isso levou o TCU a questionar uma possível redução do número de proponentes, meio que direcionaria para algumas bancas. O Ministério da Gestão e Inovação respondeu que os riscos foram mitigados com alterações em todos os instrumentos que contemplam os pontos explorados pela auditoria. O TCU analisou novamente e disse que a medida foi suficiente. Risco 2. Falta de definições sobre a escolha de cargos e blocos temáticos, gestão de listas e prioridades, elaboração das provas e critérios de correção. Aí eles questionam o seguinte: que antes da contratação da banca não havia definições sobre os blocos temáticos, nem como seriam classificados os candidatos. E isso poderia causar um impacto até mesmo na contratação da banca, no custo, no valor pago. Como é que seria dividido isso? Como que ela vai fazer um orçamento, um valor, sem saber exatamente como será a prova? Pode ser que esse orçamento seja majorado, ou pode ser que seja pouco. Aí então, o MGI alegou que os blocos temáticos seriam definidos posteriormente com a participação dos órgãos aderentes ao concurso e asseverou que as empresas proponentes elas tinham experiência suficiente para que fizessem um valor exequível e um valor compatível com o certame. Após isso, o TCU analisou e chegou à conclusão que, apesar dos argumentos apresentados, não foi possível avaliar a execuibilidade do contrato resultante da seleção. O TCU, então, nesse ponto, nesse risco especificamente, ele ficou com algumas ressalvas. Risco 3. Falta de requisitos para a preservação da segurança e sigilo das provas. Bom, nesse ponto específico aí, comparou inclusive com o Enem, que possui um ambiente físico integrado, área localizada no edifício do INEP e tudo mais, que dão uma segurança maior ao certame. Em resposta a isso, o Ministério da Gestão e Inovação alertou que os gestores se comprometeram com a devida exigência e fiscalização do cumprimento de princípios de segurança e sigilo para as provas e demais ações do concurso, deixando assente a sua disposição na tomada de futuras providências atinentes a mitigar o risco. Ou seja, no momento, não tem como avaliar essa questão de segurança e sigilo das provas, mas no futuro eles se comprometeram a tomar uma providência em relação a isso. Risco 4. Delegação para a contratada dos requisitos de aferição dos candidatos cotistas. O TCU alega aí que quem deveria fazer essa análise de quem pode ser autodeclarado negro, PCD ou indígena seria o próprio órgão, e que deixar isso por parte da banca pode inclusive causar um custo maior, além de o critério não ser tão claro assim quanto seria se o órgão mesmo avaliasse, como é de praxe, né? Em resposta a isso, o Ministério da Gestão e Inovação alegou que a banca contratada vai seguir fielmente o que está na legislação e correspondentes procedimentos que serão adotados, além da devida fiscalização da contratada para o cumprimento das normas. Então, a Sesgran-Rio vai fazer essa análise e o Ministério da Gestão e Inovação vai avaliar se eles estão cumprindo exatamente o que consta na legislação. Risco 5. Baixa aderência da prova ao perfil profissional do cargo. Abordou-se a possível ausência de critérios objetivos para avaliação do tal do etos público. Já ouviram falar do etos público bastante, né? A MGI usa muito esse termo. E poderia comprometer a definição e seleção dos perfis selecionados. O Ministério da Gestão e Inovação alegou que no Guia Referencial dos Concursos ele aborda exatamente o conceito de etos e apresenta sugestões de como o tema pode ser tratado em prova. O risco 6 já fala sobre a rotatividade de pessoas na organização do concurso.
levando a possíveis atrasos no cumprimento do cronograma, diminuição de segurança e falta de continuidade de ações. O TCU analisou e percebeu que havia uma alta rotatividade das pessoas envolvidas na organização do concurso nacional unificado. O MGI falou que estava atento a este risco e estaria fazendo uma busca ativa de servidores aptos a atuar numa segunda etapa do concurso. Você sabe que a organização do concurso nacional unificado é composta por um comitê de governança lá, servidores de vários órgãos, mas o TCU analisou e percebeu que muitas pessoas estavam sendo substituídas, então considerou isso um risco também. Risco 7. Ausência de ferramentas para avaliar motivação, compromisso ou vocação para o etos público. Isso pode comprometer o objetivo do novo modelo de concurso. Então, o objetivo do CNU é contratar pessoas que têm um perfil mais voltado ao serviço público, o tal do etos público. Mas como avaliar se a pessoa tem o tal do etos público? O guia referencial não informa qual instrumento válido que permite a seleção de um indivíduo que possua tais características. Nem uma prova objetiva de conhecimentos ou mesmo uma prova dissertativa irá avaliar motivação e compromisso público. É isso que o TCU alega em seu parecer. O MGI afirmou que realmente há dificuldade em definir teoricamente o que é o etos público. Desse modo, há consequentemente dificuldade em se implementar empiricamente o conceito. Segundo o órgão, uma possível solução é monitorar e avaliar o CPNU. O objetivo de selecionar candidatos com fundamento no chamado etos público ainda não é possível, então, segundo o TCU. Por isso, ainda existe parcela de risco de não ser possível selecionar candidatos com o perfil pretendido inicialmente pela MGI. Não é uma simples prova que vai dizer se a pessoa tem compromisso público, se ela tem aquela vocação, não é mesmo? Risco 8. Existência de cargos com atribuições heterogêneas na composição dos blocos. Esse aí realmente é o risco que eles consideraram insuficiente a resposta do MGI. Observou-se nas minutas dos editais da seleção do CPNU que os blocos temáticos foram formados contendo cargos com grande heterogeneidade de atribuições e carreiras. Ou seja, um bloco ali, por exemplo, pegar o bloco 8, que está o IBGE, Técnico em Informação Geográfica e Estatísticas. No mesmo bloco está ali o técnico de indigenismo da FUNAI, tem ali cargos de laboratório, para trabalhar em laboratório, Ministério da Agricultura, então são muito diferentes. E na mesma prova. Além disso, a equipe de fiscalização verificou que foram agrupados em um mesmo bloco servidores que devem possuir perfis profissionais distintos para o desempenho das atividades. O risco foi então comunicado aos gestores por intermédio de um ofício. Nesse print está a logo do Direção Concursos, que foi do site deles que eu peguei esse documento aqui, até vou deixar na descrição do vídeo. O professor Arthur Lima também gravou um vídeo bem interessante sobre esse assunto. Se você quiser, você pode assistir depois, caso você não tenha assistido ainda. Continuando. A equipe de fiscalização apontou não ser razoável haver uma seleção realizada a partir de um conjunto de atribuições, conhecimentos e processos de trabalho tão heterogêneos. Tal situação permite também questionar a capacidade de diferenciar candidatos dentro dos blocos. Apontou-se assim o risco de candidatos com perfil para um cargo A serem selecionados para um cargo B e vice-versa. É como eu disse, vamos supor que a pessoa tem perfil para trabalhar no IBGE como técnico de informações geográficas e estatísticas, mas ela acabou sendo selecionada para técnico de indigenismo da FUNAI. É bem possível que ela não tenha o mesmo perfil de uma pessoa que sempre quis ser técnico em indigenismo. Então é um risco de fato, né? Desse modo, não há garantia de que as necessidades dos órgãos serão atendidas, pois os conhecimentos e habilidades relacionados aos processos de trabalho de cada organização não foram levados em consideração para a formulação dos instrumentos de seleção do concurso, prática já recomendada pelo TCU. Impende esclarecer que o MGI não apresentou proposta a boa parte das questões levantadas pela equipe de fiscalização e, em consequência, não adotou ação para mitigar o risco apresentado. Tratou, na resposta encaminhada, tão somente de alguns exemplos de questões apresentadas pela equipe. Entende-se que a resposta MGI, ainda que insuficiente para a mitigação do risco, comunica a decisão circunscrita à esfera da discricionariedade do gestor público. O que é discricionariedade? É eles fazerem de acordo com o que é conveniente e oportuno para eles. Risco 9, ausência de ferramentas para avaliação dos resultados do CPNU. Aí o próprio nome do risco já diz que não existem ferramentas para avaliação dos resultados do concurso público nacional unificado. O MGI, ciente disso, disse que há o planejamento de diversos esforços de monitoramento e avaliação, resultou em uma proposta que eles encaminharam em anexo. Todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês vão poder ver no anexo aqui também, que eu deixei o parecer do TCU, com todas essas análises que eu estou dizendo, de uma maneira resumida, né, porque é muita coisa mesmo. E para finalizar, o risco 10, lacunas de informação e inconsistência no edital podem comprometer a segurança jurídica do certame.
A equipe de fiscalização discorreu ainda sobre a necessidade de clareza nas regras que tratam da classificação, alocação e aprovação dos candidatos, considerando a lista de prioridades e nas informações sobre o mecanismo de preenchimento das vagas e cadastro reserva. Foram levantadas inconsistências na regionalização das vagas para cargos de nível médio e nas informações sobre os efeitos de permissão de utilização dos cadastros reservas para a contratação da força de trabalho temporária. O MGI, por intermédio de uma nota, respondeu que o edital foi ajustado para incluir os apontamentos e quanto à contratação de força de trabalho temporária regida pela Lei 8745/93, o órgão informou ainda que irá editar ato normativo para regular a utilização do banco de candidatos aprovados em lista de espera. Conclusão, pessoal. Apesar de todas essas situações, o TCU analisou que os riscos restantes, após as ações mitigadoras dos gestores, não são gravosos a ponto de ensejar possíveis medidas corretivas imediatas por essa corte. Entende-se que o processo cumpriu seu objetivo, motivo pelo qual propõe o seu arquivamento. Então, meu amigo, como o próprio TCU disse aí na sua conclusão, apesar dos riscos residuais restantes, o processo continua, tá tudo ok, e foi arquivado esse parecer elaborado pelo Tribunal de Contas da União. Então, é bom que você saiba aí que existem órgãos que fiscalizam o certame, que não é as coisas, fazer do jeito que quiser, o governo vai fazer do jeito que ele quiser, não. Tem toda uma análise. Porém, essa análise muitas vezes ela é arquivada, outras vezes quando o risco é muito sério, acaba-se por entrar com uma ação judicial ali contra o próprio concurso, proposta pelo Ministério Público da União, ou por outros órgãos, pelo próprio TCU, que analisa ali as contas, mas não foi o caso, né? Não foi o caso. Então, você que está estudando para o concurso público nacional unificado, pode ficar bem tranquilo que está tudo ok em relação ao TCU, apesar desses probleminhas constatados, que não é de hoje que a gente fala, você não precisa ser nenhum técnico do Tribunal de Contas para saber desses riscos aí da vocação de misturar tudo que é cargo num bloco só. Eu nunca concordei com isso, eu tenho certeza que a maioria de vocês também não, mas nós temos que seguir as regras do jogo, as cartas estão na mesa, devemos jogar com as que temos. E se você está estudando para o concurso público nacional unificado, bloco 8, tem IBGE, MAPA e FUNAI, nós temos nosso projeto IBGE efetivo, que também serve para o Ministério da Agricultura e FUNAI, já que a prova é a mesma. O link está na descrição aí, você dá uma olhada com calma, que tenho certeza que vai te ajudar bastante. Valeu? Abraços e até a próxima.